Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita M, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer cachecol ou golas com esse ponto aqui de carreira única, muito fácil de ser feito, muito rápido. A gente usa ele para fazer mantas, peseiras de cama, né? E ele fica bonito no cachecol porque ele não tem frente nem verso. Então, se vocês forem colocar o cachecol no pescoço, né, de um jeito, de outro jeito, ele não vai aparecer, olha, ele fica bem bonito. E vocês podem fazer aí as suas peças com muito pouco material. Se vocês decidirem fazer as golinhas, com menos de 80 centímetros, vocês fazem uma faixa para fazer as golinhas de vocês. E se vocês decidirem fazer o cachecol, olha, dá para colocar umas franjinhas e vocês façam o comprimento que vocês quiserem. Na videoaula, eu estou dando a sugestão, tá, gente? Então, olha, eu não terminei o cachecol, porque eu queria só que vocês vissem com lãs diferentes, como que ficava aí o efeito para vocês fazerem este ponto na linha que vocês tenham em casa. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que seja útil para vocês fazerem aí várias peças usando este ponto. Nesta videoaula, neste tutorial, eu estou dando as duas sugestões, tá, gente? Para vocês fazerem o cachecol e a gola. Não se esqueçam de deixar o like para mim, eu gostei, se inscrever no canal se vocês não são inscritos ainda, comentem e compartilhem. Tudo isso ajuda no crescimento do canal. Para fazer esse cachecol, quanto maior for a agulha de vocês, ó, quanto mais grossa for a agulha, mais fofinho ele vai ficar. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente como vocês podem fazer as golas com as lãs que vocês tenham em casa, tá, gente? Vocês podem ir até lá e assistir o vídeo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vai estar passando aqui, tá? Para vocês poderem ir lá assistir se vocês quiserem. Mas quem já tá acostumado, né, a trabalhar com lã, vocês já sabem, olha, usem o que vocês tiverem em casa, agulha grossa. No meu caso aqui, eu vou trabalhar com uma agulha 6,5 e vou começar as correntinhas iniciais com uma agulha maior, olha, uma agulha 7, tá? Aqui no meu, só para vocês terem uma ideia da grossura da minha lã, olha, se vocês colocarem numa régua, olha aqui, gente, 1 centímetro, meio centímetro, né? Quer dizer que são 5 milímetros. Olha, quando eu coloco a minha linha aqui, sobra apenas um risquinho. Depois já vem o 5, ó, então quer dizer que ela tem 3 milímetros. Se vocês colocarem essa aqui, ó, da minha amostrinha, ela só tem 2 milímetros, olha, sobra 2 risquinhos e depois é o de 5. Esta lã, ela também tem 2 milímetros. Então, vocês vão escolher aí a lã que vocês acham mais fofinho, né, para vocês fazerem o seu cachecol. Então, olha, dependendo da lã que vocês escolherem, olha como fica bonito, né, o efeito. Então, aqui pro vídeo, eu vou fazer essa sobrinha que eu tenho, olha, para mostrar para vocês, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem o ponto. Mas essa minha aqui, ela é bem grossa, então ele vai ficar um pouquinho mais firme, né? Se vocês fizerem com uma lã bem grossa. E se vocês tiverem uma lã aí mais fofinha, usem essa dica de fazer uma agulha bem grossa também, né? Ele vai ficar fofinho, vai ficar gostoso. Então, este cachecol aqui, né, ele também pode virar uma gola. Então, eu vou falando para vocês aí como vocês podem fazer, olha, e o ponto, ele fica bem bonito, gente. Ele fica essas alças assim, olha. Então, escolham uma linha, façam um teste do que vocês tenham em casa, para vocês fazerem aí esta peça, para ficar bem bonito. Olha, mais um ponto aí que vocês vão aprender para fazer. E ele fica bem bacana também se vocês quiserem fazer mantas, né? Porque ele fica fechadinho e esquenta bem, né? Para vocês fazerem as mantas. Então, as grossuras variam aí para vocês fazerem. Vocês podem fazer testes, né, na casa de vocês e ver se vocês acham que o cachecol tá fofinho e tá o tamanho que vocês querem. Esse ponto aqui é um múltiplo de 3 mais 2. Então, o que que isso quer dizer? Eu preciso de 3 correntes para fazer o motivo aqui do meu ponto.
tá? Então, cada 3 correntes eu faço um ponto, cada 3 correntes eu faço um ponto. No final, eu preciso acrescentar 2 para nossa conta dar certinho. Então, como que a gente faz? A gente vai fazendo assim, ó, 3, 3, 3, 3. Quando chegar ao tamanho que a gente quer, a gente acrescenta mais 2. Ah, e se fosse múltiplo de 5? Às vezes, vocês estão fazendo peças aí, né? Outras peças em outros canais. Então, quer dizer que a peça precisa de 5 pontos para fazer um motivo. Então, tem que ser 5, 5, 5, 5, e vocês acrescentam o número de pontos lá, né, que a receita pede. Então, aqui no meu caso, eu fiz 20 correntes. São 18, que é o múltiplo de 3, né, ó, 3, 3, 3, 3, até dar 18, e eu acrescentei mais 2 correntes, tá? Aí, deu 20 correntes. Se vocês estão fazendo com agulhas e linhas diferentes, né, e lãs diferentes, né, de grossuras diferentes, vocês vão aumentar e diminuir cada 3 correntes. Se eu quiser maior, eu aumento 3. Se eu quiser menor, eu diminuo 3 deste que eu tô sugerindo para vocês, tá? Então, a minha sugestão, 20 correntes, mais ou menos 17, 18 centímetros de largura, tá bom? Então, vejam aí o de vocês, o que vocês acham, façam um teste, assim, de 3 carreiras. Aí, vocês meçam, olhem, vejam se é o que vocês querem. Porque aqui, gente, é um tutorial, tá? Tem muita lã diferente, muita marca, eu não sei o que vocês vão trabalhar, então, vocês precisam entender como que é a lógica do ponto e como que vocês vão medir e fazer o de vocês. Mesmo porque vocês podem querer fazer para criança, né? Então, às vezes, vocês não vão fazer 18 centímetros para uma criança, vocês vão fazer um pouquinho menor, tá? Então, este ponto, múltiplo de 3. Cada 3 pontos, a gente faz um motivo do nosso cachecol. Eu vou começar fazendo as correntes com a agulha número 7, ó. Então, a gente faz o nó. E vamos fazer 20 correntes. Fez as 20 correntes, agora eu vou pegar a agulha que eu vou fazer toda a peça, ó, 6,5. Então, eu vou fazer pontos baixos até chegar lá no fim. Na segunda corrente, a gente começa o ponto baixo, ó. A laçada da agulha não conta, a gente começa a contar as correntes, ó. 1, 2. Então, aqui na segunda corrente, a gente põe na laçadinha de cima e faz o primeiro ponto baixo. Eu já vou marcar aqui, toda a peça eu vou usar marcador, tá, gente? Para poder explicar para vocês de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Olha, as 2 laçadinhas do ponto, é o nosso primeiro ponto da carreira aqui, ó, o ponto baixo. Vocês podem marcar com o que vocês quiserem, um pedacinho de lã, podem marcar com clipes, com alfinete, tá? Mas eu, olha, recomendo que vocês invistam aí no marcador de crochê. Então, a gente vai seguindo até o final agora, fazendo apenas pontos baixos até chegar lá no começo da peça, ó. Aqui eu cheguei no final da carreira, falta apenas um ponto aqui, ó, depois já é o nozinho. Essa última correntinha aqui, eu vou fazer o meu último ponto baixo. E é o ponto baixo de número 19. Agora, na segunda carreira, sobe uma corrente e toda a carreira que a gente começar, a gente vai subir essa corrente, ó, gente. Corrente. E olha aqui, ó, esse Vzinho é o último ponto, né, da nossa carreira aqui, ó. Esse ponto baixo aqui, ó. Quando a gente vira, ele vai ser o primeiro, tá? Da carreira de lá. Então, vocês olhem para o crochê para vocês entenderem, olha, que aqui tem uma corrente e aqui é um ponto, olha, nesse espacinho, ó. Olha os espacinhos aqui que a gente coloca a agulha, ó. Quando a gente coloca, a gente pega as 2 laçadinhas, tá? Ó, toda vez que a gente coloca aqui, ó. Tá? Então, agora, a gente vai construir o nosso motivo para fazer o cachecol. Fizemos aqui uma corrente, no primeiro ponto, um ponto baixo, tá? Aí, vocês podem marcar o ponto de novo, ó, para não perder esse ponto quando a gente virar a carreira. Olha aqui, ó, gente, aqui ficou o nozinho, ó, esse aqui, ó, é o nosso primeiro ponto. E quando a gente virar aqui, ó, e fazer toda a carreira, ele vai ser o nosso último ponto. Então, no começo da peça, como vocês estão aprendendo ponto, podem marcar, tá? Vai ficar mais fácil para vocês. Agora, a gente vai começar a fazer o motivo.
Então, aqui nós vamos sempre pular pontos, pulamos 2 pontos e trabalhamos no terceiro, ó. Se vocês virarem, é 1, 2 e trabalha no terceiro. É o que a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, trabalhamos no terceiro ponto. A gente vai fazer um ponto baixo, um meio ponto, quer dizer que a gente vai laçar, e nós vamos tirar as 3 argolinhas de uma vez, ó. Laça e tira as 3. Vamos fazer um ponto alto, tudo no mesmo ponto. Então, o que que a gente fez aqui, ó? A gente fez uma escadinha, fizemos um baixo, um meio ponto alto e um ponto alto, ó. Ele ficou assim, ó, enviesadinho, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui por toda a carreira, olha. A gente vai pular 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Façam da melhor forma. Se vocês já estão acostumadas de olhar por aqui no avesso, ou vocês podem virar e contar os vezinhos, ó. 1, 2, 3. Nesse terceiro, pegando as 2 laçadinhas, um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Um, 2, baixo, meio e um alto. Um, 2, baixo, meio e um. Agora, sobrou 3 pontos, ó. Se a gente virar, 1, 2, 3. Olha aqui como foi bom colocar o marcador. No último ponto, a gente vai fazer só o ponto baixo, a gente não vai fazer esses 2, porque a gente está aqui na lateral. Então, a gente pulou os 2, ó. Onde está o ponto aqui, ó, o marcador, é o último ponto, ó, um ponto baixo. Eu vou deixar o marcador, porque eu vou precisar dele para explicar para vocês, tá, gente? Olha. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira, que é a carreira de repetição. Uma corrente para subir, sempre subimos a corrente, vira. Nesse primeiro ponto, nós vamos fazer o ponto baixo, que a gente está fazendo aquele motivo de novo aqui, ó. O meio ponto, só que agora o ponto alto a gente não vai fazer aqui, a gente vai fazer aqui, ó, no ponto de baixo, tá? Ó, onde está o marcador? Nesse espacinho aqui, ó, tá? Então, a gente laça, coloca lá naquele espaço, ó, sobe um pouquinho e faz o ponto alto normalmente, ó, tá? Agora, nós vamos fazer a repetição, né? Sempre o comecinho de carreira é um pouquinho diferente. Então, a gente vai trabalhar aqui agora, olha. Nós vamos pular 2 pontos e trabalhar no terceiro. Então, olha aqui, se vocês virarem. 1, 2, trabalha no terceiro. E esse terceiro ponto, ó, se vocês virarem para o direito, é o ponto baixo que a gente começou a fazer aqueles 3, ó. Ponto baixo, meio ponto e o ponto alto. Então, aqui, ó. Então, a gente sempre vai se guiar por esses 3 pontos que a gente coloca, ó. No avesso, é só pular 2, não tem problema nenhum, ó. Sempre pulando 2. Aí, olha aqui o que que a gente vai fazer, ó. Pula 2 no ponto baixo, né? No terceiro ponto, a gente vai fazer o ponto baixo, o meio ponto e o ponto alto aqui embaixo, ó, gente. Aonde está os 3 pontos de novo que a gente colocou, ó. Ó o nosso motivo aqui, ó. Aqui, ó. Onde estão os 3 pontos, ó, aqui embaixo. Então, a gente sempre vai fazer assim, ó. Pula 2 pontos, coloca aqui, e depois o ponto alto é bem no espacinho de baixo aqui, ó, onde estão aqueles 3, ó. Tá? É só isso o ponto, gente, por todo o cachecol. Então, a gente vai pular 2 pontos no terceiro, um ponto baixo, o meio ponto, e agora, olha aqui na parte de baixo, ó, onde estão os 3. Aqui que a gente vai colocar, ó, o ponto alto. Aqui.
Puxa um pouquinho para poder fazer o ponto lá em cima, ó. Pulo 2 no terceiro, que é o ponto baixo, né, da carreira anterior. Um ponto baixo, ó. Sempre a gente está construindo esse motivo aqui de 3 pontos, ó. E o ponto alto aqui embaixo, que a gente vai colocar, ó, onde estão os pontos, ó. Laça, eu vou colocar aqui o ponto alto. Sobe um pouquinho. Pula 2 pontos. Um ponto baixo. O meio ponto. E olha o ponto alto. Aqui a mesma coisa, olha. Pula 2 pontos. Ponto baixo. Meio ponto. E olha aqui, ó, bem no espacinho, bem de baixo, ó. Onde estão aqueles 3 pontos. Puxa, alonga, né? E faz o ponto alto. No último ponto, a gente vai fazer o ponto baixo. Então, olha como foi bom a gente colocar o marcador, ó. Pra gente ver aqui o último ponto. Mas, ó, aqui já é o nozinho. Então, esse aqui é o último ponto. Vamos fazer o ponto baixo. Vou deixar aí o marcador, tá, gente? Porque a gente vai precisar dele para explicar para vocês a próxima carreira. Então, eu vou colocar aqui, ó, nas 2 laçadinhas. E vou fazer o ponto baixo. Pronto, olha. Esse aqui é o nosso ponto que fica com essas laçadinhas aqui transversais, né? Para ficar bem bonito. Agora, a gente vai repetir o mesmo ponto, a mesma terceira carreira, ó. Uma corrente para subir, sempre fazemos a corrente, vira. No primeiro ponto, um ponto baixo e um meio ponto. E agora, a gente vai fazer o ponto alto, olha, no buraquinho de baixo, aqui onde está o marcador, ó. Que foi o nosso último ponto aqui, ó. Então, olha aqui, ó, tem esse espacinho, esse buraquinho, e no buraquinho de baixo, onde está o marcador, fazemos aqui o ponto alto alongado. Então, se vocês quiserem colocar sempre o marcador aqui, ó, no ponto baixo, para ajudar, vocês também podem, mas vocês vão acostumar, tá, gente? Que é sempre no espacinho de baixo. Olha aqui, ó. 1, 2, ó. Olhem aqui em cima, se quiserem. 1, 2, 3. Terceiro ponto. Um ponto baixo. Um meio ponto, e olha aqui embaixo, ó, bem no espacinho de baixo, onde tem os 3 pontos que a gente colocou, ó. Agora fica até mais fácil, porque a gente vê uma laçadinha, ó. A gente sempre sabe que é aqui que põe o ponto. Laça para fazer o ponto alto, ó. 1, 2, 3. Baixo. Meio, olha aqui, ó as laçadinhas, estão bem nesse espacinho. Um alto. Aqui no último ponto, ó, a gente pula 2, né? O último ponto, ó, gente, eu não pus o marcador, mas olha aqui, ó, nós vamos pular 2 no último ponto, ó. Ó o nozinho aqui, ó, tá? Nesse último ponto, a gente faz o ponto baixo. Então, a gente sempre termina com ponto baixo para fazer aqui a lateralzinha, ó.
Esse ponto aqui, esse ponto baixo, é o que a gente vai fazer o ponto alto alongado quando a gente virar, ó. Nesse ponto baixo aqui, tá? Ó, nesse ponto baixo. Então, olha aqui, quando eu fizer aqui o ponto, ó, gente. Quando eu fizer aqui o meu ponto baixo, ó, que eu terminei a minha carreira, eu vou fazer a próxima carreira igualzinha a essa, ó. E todas as carreiras vão estar iguais. Uma corrente, viro no primeiro ponto, ponto baixo, e o meio. E eu vou fazer o ponto alto, ó, no buraquinho embaixo, onde está o marcador, tá? Ó, sempre no buraquinho embaixo. Ó. Aqui é que eu vou colocar sempre o ponto alto, ó, as laçadinhas, ó, o ponto vai aqui. Ó as laçadinhas, tá? Ó, o ponto vai aqui. Chegando no fim, pula 2 pontos, aonde está o marcador é o último ponto. Um ponto baixo. Sempre o final da carreira, um ponto baixo. Olha que bonito que fica. Vocês podem fazer a gola e o cachecol. Eu vou fazer mais um pedaço e vou mostrar para vocês como fica bonito vocês fazerem a gola também, né? Nem todo mundo quer um cachecol comprido, a gola também fica muito bonito nesse ponto.
Quando vocês estiverem satisfeitas com o tamanho, chegaram no final, fizeram o ponto baixo, uma corrente, que é o nosso nó, corta o fio e puxa. E aí, é só fazer o acabamento. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer aqui a faixa. Olha, geralmente eu viro pro lado que eu comecei, olha, o lado que eu comecei. E vou fazer as faixas aqui. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Usem aí um papelzinho mais duro, alguma coisa que vocês tenham, olha, esse plástico de sorvete, né, que fica bem durinho. Eu fiz a minha faixa com 12 centímetros, então eu vou enrolar e vou explicar para vocês como que vocês podem fazer as faixas para o cachecol. Vejam o tamanho que vocês querem, porque a gente vai fazer um tamanhinho e depois a gente vai cortar, né? Então, o meu aqui, ó, tem 12 centímetros, vocês podem enrolar, aí enrolem devagar assim, ó, e sem muita força, para não fazer assim, ó, tá? Então, assim, olha, devagarzinho, de leve, vocês vão fazendo aqui a volta, quantas voltas vocês quiserem, porque depois vocês vão decidir aqui quantos desses fiozinhos vocês querem na franja, olha, corta. E aí, vocês cortam aqui na primeira, ó, assim. Então, vocês têm esse tamanho de franja aqui, ó, que tá na minha mão, porque a gente vai virar em 2. Então, aqui, como esse meu fio é bem grosso, eu vou fazer 5 fios só. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5 fios. Vocês vão decidir se vocês querem a franja mais fofinha, menos fofinha. Olha, eu ponho no meio, na minha mão. E aí, assim, a cada um pouquinho, olha, eu pus aqui na pontinha, aí o fio que estava aqui, ó, que eu comecei, eu coloquei aqui pra dentro junto, ó, pra fazer o arremate. Então, eu não fiz muito na ponta, eu fiz mais um pouquinho, é que nem aqui, ó, nessa pontinha, ó. Então, eu não vou fazer aqui nesta ponta aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho pra dentro, pelo menos pra deixar aqui, ó, um espacinho, tá? Então, eu vou enfiar minha agulha e vou puxar aqui pelo meio, ó. Quando eu faço assim, eu faço essas argolas, ó. E aí, eu vou puxar todos esses aqui por dentro, assim. E pronto, ó. Vocês já fizeram a sua franja. Então, vocês podem pular um ponto e fazer, pular um ponto e fazer todas as franjas. Quando vocês estiverem satisfeitos, vocês vão colocar assim na mesa, vão colocar em pé, o que for mais fácil para vocês, e vocês vão fazer assim, tá? E vocês vão cortar. Então, se por acaso vocês mudarem de ideia, ah, eu não sei, aqui não ficou muito bom, aí vocês podem tirar, ó, puxa assim, vai puxando, ó, e ele sai. Pronto, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer de novo, ah, eu não quero... Não gostei desse jeito, quero fazer de novo. Então, vocês juntem aqui os pedaços. Isso tudo antes de cortar, tá, gente? Depois que a gente cortar, aí a gente acaba perdendo já esse fiozinho. Olha, eu ponho todos juntos. Ponho mais ou menos no meio, assim, pra eu saber. Aí, eu volto lá no meu cachecol, ó. Aí, eu vou pular um pouquinho. Não tem muito, sabe, assim? Olha, eu vou colocar aqui em cima, ó. Bem no pontinho aqui que a gente fez, ó. Vamos ver como é que ele fica aqui no pontinho, ó. Nesse pontinho. Aí, eu puxo. Vejo se tá todo mundo aqui, ó. Estão todas as argolinhas, ó. Aqui faltou uma. Todas as argolinhas. Aí, eu vou puxar. E pronto. Olha aqui, ó. Ficou bom ali dentro daquele pontinho, ó, gente. Então, vocês podem fazer tudo dentro daqueles 3 que a gente coloca, ó. Vocês podem colocar aqui, ó, dentro dos 3 que a gente coloca. Se vocês quiserem mais, vocês podem colocar na carreirinha de baixo. Então, tudo isso é opcional, tá? Eu só estou explicando para vocês como vocês colocam quem nunca colocou. Eu gosto dessa forma aqui, ó, que ele fica aqui. Então, eu ponho a minha agulha de trás, aqui de baixo para cima, ó, para colocar. No avesso, ele fica assim, mas tem gente que gosta que ele fica assim, ó. Então, vocês vão decidir também qual é o jeito que vocês gostam, ó, se vocês querem esse jeitinho ou esse jeitinho. É que na hora que vocês colocarem o cachecol, vocês, provavelmente, eu não sei, né? Pode ser que vocês nem vejam isso. Mas aí, como eu estou explicando para vocês, e para quem nunca fez aí uma franjinha de cachecol, aí eu quero dar para vocês todas as opções. Eu também fiz apenas 12 centímetros para economizar lã, tá, gente? Então, vocês podiam fazer maior, só que depois vocês vão cortar e vocês vão gastar bastante, né? Mas vocês, às
às vezes vocês querem uma franja bem grande, né? Então, vejam que quando vocês fizerem esse aqui, ó, é o dobro do que vocês querem, olha. Quando vocês cortarem, olha aqui como fica. Porque a gente está fazendo assim, ó, metade, tá? Ó, fica tudo isso de franja. Aí, a gente vai dobrar a franjinha, ó. E aqui, que esse é o tamanho que ela ficaria, né? Mas lembrem-se que a gente vai cortar, ó, a gente vai cortar a franjinha. Então, eu vou colocar algumas para vocês verem como fica bonito também com a franjinha. Olha, aqui eu fiz todas as franjas, ainda me sobrou mais um espacinho aqui, ó. Eu estou colocando no ponto e vou colocar bem na pontinha, para não ficar nada aqui faltando, né? Quando vocês colocarem assim, vocês podem olhar aqui para ver se está bem no meio. Se não tá, vocês podem controlar aqui, ó. Controlem mais ou menos para ficar assim, olha, no meio, né? Ficar as pontinhas certas, para na hora de cortar, vocês não perderem muito fio, tá? Então, tudo isso vocês vão regulando quando vocês fizerem a franjinha. Aí, depois vocês vão arrumando, né? Arrumem, puxem todos os fiozinhos, ó, para ficar bem apertadinho, vocês vão puxando assim, ó, cada fiozinho para ficar apertadinho. Esse meu aqui, ele tá meio encaracolado, porque é uma sobra, ó, gente. Quando a gente usa a lã e já usou, né, e desmanchou, ele fica assim. Se vocês estiverem trabalhando direto do novelo, ele vai ficar mais lisinho. Mas vocês também podem espirrar aí uma água, né, e ele fica mais lisinho. Isso aqui é só para vocês entenderem como que vocês fazem. Olha como não fica bonitinho, né? Então, vocês vão pegar... Geralmente, eu levanto, tá, gente? Ó, eu levanto assim e eu corto. Aqui eu vou cortar na mesa para vocês. Mas vocês podem levantar também para ficar mais fácil, ó. Ó, tá bom? Olha que bonito que fica, né? O cachecol. Então, esse aqui é aquela linha aquela lã mais grossinha que eu falei pra vocês, né? A de 3 milímetros, mas olha como fica bonito também o cachecol de vocês. E vocês podem fazer a gola, né? A golinha, ou podem usar esse também para fazer o cachecol. Então, vocês fazem da mesma forma. Olha, eu acabei colocando... Ela tem 78 centímetros, mais ou menos. Então, pro meu pescoço, fica confortável. Aí, eu só dobro de um lado, depois eu pego o outro lado e dobro em cima assim, ó. Usar aí os botões que vocês quiserem, né? Vocês não precisam fazer de abotoar. Vocês podem fazer aqui o botão assim fixo, que assim quando vocês forem colocar a gola, é só colocar ali no pescoço, né? Então, com uma jaqueta, ela fica bem quentinha, que a função aqui da gola é esquentar o pescoço de vocês. Olha que bonito que fica. E vocês podem trazer aí também botões menores, né? Então, vocês vejam como vocês querem. Olha, eu tenho essas borboletinhas, aí eu não sei se vocês querem o tamanho assim, né, virado pra cá, virado pra lá. Então, usem aí os botõezinhos que vocês tenham para vocês fazerem as golinhas assim, neste ponto, que fica bem bonito e fica bem fofinho.
Vocês acabaram de aprender, então, mais um ponto que vocês podem usar aí nas suas peças de inverno ou outros trabalhos que vocês tenham de crochê. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo aí até o final do vídeo, tá, gente? Não esquecem de deixar o like para mim, se inscrever, comentar e compartilhar. Tchau, até o próximo vídeo.